Continuando sobre a minha história, minha caminhada em busca de Jesus no mundo, na igreja, quero contar para vocês agora sobre a mensagem de educação pela fé. O que aconteceu? Aconteceu que eu vinha buscando já há muito tempo a mensagem conhecer mais sobre a mensagem de educação pela fé. Eu tinha muitos livros da Igreja Adventista, mas da Reforma eu não consegui nenhum. Eles não fornecem nenhum. Agora, me parece que foi em 2006, 2007, que eles apareceram, então, com um livro chamado Salvos pela Graça, que é uma copia e cola da Ellen White, que não explica muito não, mas deixa você confuso do que os livros adventistas. É muito melhor ler livro adventista ou educação pela fé, você entende muito mais do que ler aquele Salvo pela Graça. Então, eu queria saber, eles falavam muito, né, no princípio de fé deles, eles falam muito sobre Wagner Jones, que eles têm a mensagem de Wagner Jones, que Wagner Jones foi quem trouxeram a mensagem de edificação pela fé. Então a Igreja Adventista e a Igreja Adventista então rejeitou essa mensagem, e eles são essa continuação desse anjo que desceu para falar sobre Jesus e tal, e sobre edificação pela fé, e que eles têm então a mensagem original de Wagner Jones. Mas eles não publicam nenhum livro, não fornecem nenhum material. Em 2005 eu comprei um computador e tive acesso à internet. E logo depois que eu comecei a ter mais prática, entrar na internet, em visitar sites, eu me lembrei de pesquisar sobre Wagner Jones, se na internet tinha alguma coisa. Então aí acabei encontrando um site onde tem várias mensagens deles, cultos e tudo. Eu salvei tudo que tinha naquele site e selecionei algumas partes para me imprimir. Eu não imprimi tudo, porque deu muita coisa, mas escolhi algumas coisas, algumas pregações deles, um outro livro lá que falava sobre o assunto, e imprimi. E guardei esse livro. Eu li algumas pregações, mas não entendi muito, e deixei lá guardado. Como eu contei, quando foi que eu vim do Chapadão do Céu, eu encontrei arrumando as coisas em casa, vi o livro, vi a apostila. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. É uma apostila bem grossa que eu imprimi, eu montei, e aí, em vez de ler a apostila, vendo sobre Wagner Jones, eu resolvi então ler esse livro, que é a Mensagem, Mistérios e Equipes de 1888, de Joy W. Greenwich. Então eu li esse livro, e nele fala muito, ele vem explicando a questão do pecado original, as ideias erradas, explicando como que era a mensagem de Wagner Jones. E quando eu li esse livro, eu fiquei maravilhada com o que ele estava falando sobre essa doutrina do pecado original, que ela é católica, e explicando o que significava. Então deu um clique assim na minha cabeça, e eu contava pro meu marido, e ele também foi ficando animado, e a gente foi entendendo mais sobre educação pela fé. E aí então eu li também um outro livro que eu imprimi também, que é a mensagem... Não, esse não imprimi não, me enganei. Eu só salvei ele no computador, que é o livro 1888 Reexaminado, do Ireland, um pastor adventista, que explica muito bem essa questão da natureza de Cristo, 1950 na Igreja Adventista, sobre a nova teologia, e ele vem falando sobre isso. Eu li também um outro livro também que fala sobre a natureza de Cristo, e fui entendendo mais sobre esse assunto. Fiquei bastante animada, fiquei feliz, me senti bem com essa mensagem. Parei de tomar um pouco dos meus remédios, que eu tomava certa quantidade, eu diminuí, e
E eu fiquei tão animada que eu contei para meus amigos, outros amigos que eu tenho na Igreja da Reforma, contei para eles sobre o assunto e passei as apostilas, passei tudo aquilo que eu estava tendo acesso para eles também receber essa mensagem, entenderem, e alguns também começaram a compreender, vinham na minha casa, a gente fazia estudo, e eles então faziam estudo e foram compreendendo tudo isso, e a igreja acho que foi ficando meio preocupada. Eu comecei a questionar a igreja, comecei a falar dentro da igreja, questionar nas escolas sabatinas o assunto, quando falava sobre educação pela fé, e eles começaram a ficar incomodados com isso, o pastor, eu não me lembro se eu pedi o estudo, ou se foi o obreiro que resolveu dar um estudo, ou se ofereceu para dar um estudo, ele então veio na minha casa para dar um estudo sobre esse assunto. Só que ele queria dar o estudo sobre o quarto anjo, e aquilo ali eu já sabia, há muito tempo eu já sabia, eu tenho tudo sobre aquilo, não era sobre o quarto anjo que eu queria saber. Eu queria saber era sobre Wagner Jones, por que a igreja então não publicava livros, não falava sobre o assunto, e ele não sabia, ele não sabia falar, né? E aí ele falou assim, não, então vou fazer assim, você faz as perguntas para mim poder fazer o estudo com você e me entrega. E eu fiz uma lista, tá aqui, fiz a lista, tá sujinha aí, que ela tá guardada, perguntando sobre a mensagem de Wagner Jones, para ele então me dar esse estudo. Então eu perguntei se a mensagem de Wagner Jones é de Deus, e por quê, baseado em que texto da Ellen White, né, que eles criam assim, se a mensagem de Wagner Jones continha erro e quais erros eram, né, e queria saber também se Deus chamava mensageiro para dar mensagem misturada com erro, verdade misturada com erro. E outra pergunta que eu fiz foi se Wagner falava verdade misturada com erro, porque, e aí também no mesmo, porque Ellen White os acompanhou em suas pregações pelo país. Então, se tinha erro na mensagem deles, por que Ellen White então percorreu o país junto com eles, pregando e confirmando então aquela mensagem, e falando para o povo, aconselhando o povo a dar ouvido ao que eles estavam falando? Por que Deus não contou para ela que tinha erro nessa mensagem, e erros graves, que segundo eles são erros graves, de maneira que ele não pode nem mais publicar livro deles, né? Eu perguntei também se pode se aproveitar a mensagem de Wagner Jones ou tem que ser de todo desprezada, se tinha alguma coisa que podia aproveitar, o que era, se há alguma coisa boa, quais eram elas, e quais os ensinos que a igreja aceita deles, por quê, queria saber o porquê, por que é assim. A igreja da Reforma é infalível? Uma das perguntas estava ali, que ia junto, se a igreja da Reforma era infalível, se os pioneiros dela eram infalíveis, se os atuais líderes são infalíveis, entendendo como infalíveis sendo isento de erro ou má compreensão. Também perguntei, ao não publicar os livros, os textos de Wagner Jones, a igreja os rejeitou. Então eu queria saber se era uma forma de rejeição. Deixar de publicar os livros de Wagner Jones era uma forma de rejeição da mensagem. E eu perguntei isso para ele. A questão da infalibilidade é porque ele falava que nós não era possível, Deus está falando com a gente, né? Que essa mensagem que a gente estava querendo saber, essa nova luz que nós tínhamos tido acesso, nós não poderíamos ser de Deus, que isso não seria de Deus, porque que Deus passou por alto os pastores, os membros, o presidente da Conferência Geral, e agora estava falando com a gente sobre esse assunto, e os outros deixou ele sem saber sobre isso. E aí eu, se
segundo ele, aí Deus vai comunicar, segundo a opinião desse obreiro, José Pereira, o nome dele, que Deus, então, se for comunicar então uma verdade para o povo, tem que ser primeiro para os líderes, né? Na concepção dele, tinha que ser primeiro para os líderes e não para os membros leigos de banco lá, que segundo eles não sabem nada. E questionei isso para ele, ele pegou e levou essas perguntas para casa, né? Até o dia de hoje ele não me respondeu, não fez o estudo que eu pedi, tá? E falou para a igreja toda a igreja de Jataí, que eu não aceitei o estudo dele, que expulsei ele daqui e mandei ele embora e que eu não queria ouvir ele e que ele tinha ido lá para me dar o estudo e eu rejeitei o estudo. Foi isso que ele falou para os membros da igreja. Então eu fiquei bastante chateada porque ele é obreiro, ele ganha dinheiro, ele ganha dízimo, ele não foi capaz de dar um estudo, né? Simples assim, porque se eles têm a mensagem de Wagner Jones, ele deveria saber responder isso aí pra mim. E agora ele se recusa a responder, ele não respondeu, ele nunca me respondeu. E saiu ainda falando pros membros que eu expulsei ele da minha casa, que eu não quis dar ouvido a ele, o estudo dele. Eu disse pra ele, eu não quero esse estudo sobre o quarto anjo. Eu não quero esse estudo. Esse estudo eu sei, eu não preciso desse. O estudo que eu quero é sobre Wagner Jones. Eu dei a lista para ele. É uma lista, é grande. Tá aqui. Eu entreguei para ele uma cópia. Ele nunca me deu esse estudo. O estudo que eu queria, ele não me deu. Aí ele inventou que eu é que não queria o estudo. Para se passar de bonzinho, é claro, né? Que eu é que era rebelde, nós éramos rebeldes, né, os bagunçados. Quando ele teve acesso então a essa apostila do Joy, foi bem interessante que ele ficou bem nervoso quando ele teve acesso a essa apostila, porque uma irmã deu então essa apostila para os nossos inimigos que se acham dono da igreja, né, dizem que são dono da igreja. E aí quando eles leram essa apostila, esse autor, ele fala que Jesus perdeu a onipresença. E aí, eu não acredito que Jesus perdeu a onipresença. Eu vi que isso aí está errado, o autor está enganado sobre isso. E não era sobre isso que eu estava perguntando, eu não estava questionando isso. Isso para mim não era, não tenho dúvida quanto a isso. Entendi claramente que isso era errado. Mas na cabecinha deles, eles pensaram, eu imagino que eles pensaram, encontramos agora um motivo para pegar, então, e dar fim nessa conversa toda de Wagner Jones aqui, por causa dessa fala desse autor, desse livro. Então ele foi na frente da igreja, né? Na frente lá, tava todo mundo reunido no sábado e começou a falar horrores e coisas horríveis, que isso era alimento com pedra, que era para todo mundo ter cuidado, e quem recebesse essa apostila era para queimar, jogar fora, que isso era do maligno e coisa e tal, né? E tá bom. E aí é interessante, e ele não falou quem é que estava distribuindo essa apostila. Na verdade era eu e meu marido que estava dando a apostila, e aqueles que receberam não entregaram para ele, muito menos queimaram. Os que ganharam a apostila, os únicos que entregaram para ele foram os nossos inimigos, então, né, que estavam interessados então em saber. E aí ele falou isso e tudo bem, né? Vamos fazer o quê? Né? Eu e meu marido ficamos calados, ouvimos lá caladinho. Ficou por isso mesmo. Aí acontece que quem deu a apostila foi outra pessoa que continua ainda na igreja lá deles, e ela ficou bem chateada, né? Mas ficou por isso mesmo. Mas um tempo depois, eu já não estava mais na reforma, eu fui na casa dessa irmã. Ela tinha acabado de vir de uma conferência que houve em Sumaré, que eles fizeram, e onde teve vários batismos lá,
e eles fizeram bastante propaganda aí, né, sobre essa acho que foi o ano, me parece que foi o ano passado, se eu não me engano foi o ano passado, desse congresso. E ela comprou alguns livros nesse congresso, que foi vendido lá nesse congresso, e ela me mostrou os livros. Olha, eu comprei esse livro, e um desses livros, olha, se eu pudesse se eu pudesse, eu mostrar para vocês o livro que ela comprou, e se ela não tivesse ficado com raiva da gente porque a gente virou adventista. Então, assim, só pelo motivo que a gente virou adventista, simples motivo, ela virou inimiga e não fala mais com a gente, infelizmente. O preconceito é bem grande ali na igreja. Ela era bem amiga, vinha bastante em casa e não quis mais saber pelo simples motivo de ter virado adventista. Mas ela me mostrou o livro, e o livro que ela comprou dos reformistas, que, como sendo bom, era do mesmo autor, era o mesmo autor, né, do mesmo autor dessa apostila. E eu falei pra ela, uai, a igreja, o obreiro condenou, falou que isso era alimento com pedra, que era um absurdo, tinha que queimar. Esse homem era um maluco e tudo mais. Agora eles estão vendendo o livro dele dentro da conferência. Então ela tem esse livro desse autor. Ele escreveu vários livros. Se vocês buscarem aí na internet, vocês vão encontrar bastante livro. Então a reforma, na verdade, a reforma está sempre envolvida com os outros movimentos dissidentes, porque ela é inimiga da igreja adventista. Ela trabalha contra, ela quer achar todo tipo de argumento, então ela sempre está unida aí com todo tipo de movimento, todo tipo de dissidente que sai da igreja adventista. Pode ser até contrário às ideias deles, mas eles acabam se unindo para lutar então contra a igreja adventista, para achar erro e equívoco, e eles acabam às vezes passando aí alimento com pedra e com muito mais coisa terrível aí, e estava criticando eu e meu marido por causa de uma coisa de nada dessa, né? E nem foi perguntar pra gente, é claro, se nós criamos assim. Claro que nós não criamos assim, nós não criamos, nós vimos, e a gente sabe que a gente deve ler e reter o que é bom. A Bíblia fala isso. Agora, se a gente for considerar tudo quanto é coisa ruim que você lê em algum livro e não lê mais o livro porque teve um erro ali, então pronto, você não pode ler muita coisa que você vai deixar de ler. Então a questão da justificação pela fé foi me inculcando, e eu fui conversando bastante com meu marido. Teve alguns outros assuntos que a gente foi questionar, alguns textos, né? Inclusive tem no livro, eles mesmos publicam o livro. Eu agora esqueci de colocar o livro aqui para me mostrar para vocês, o livro da Reforma, onde eles citam um texto da Ellen White, e segundo eles é da Ellen White, mas na verdade esse texto não é da Ellen White, ele é falso, é uma mentira. É onde ela fala, lá o texto fala que Jesus, se o povo tivesse aceitado a mensagem de justificação pela fé, Jesus tinha voltado em 2 anos. Então a gente começou a questionar isso aí. Se Jesus, se a gente acreditava que esse texto era verdadeiro, porque era texto de livro da Reforma. Está no livro da Reforma. No próximo vídeo, talvez no próximo vídeo eu mostro. Então, o livro lá, o texto fala claramente lá que Jesus voltaria então em 2 anos se a igreja tivesse aceitado a mensagem. Ora, a Reforma saiu da igreja adventista em 1914 até 1914 até 2013 é 99 anos. São 99 anos que essa igreja está pregando, segundo eles, a mensagem de Wagner Jones, e Cristo não voltou. Então eles não têm mensagem de justificação pela fé de Wagner Jones, porque o texto está falando que Jesus ia voltar em 2 anos, por que aqui Jesus não voltou? O que aconteceu? Meu marido, então, resolveu fazer uma pregação falando, porque a gente estava achando que a igreja estava bebendo, então, a gente estava bebendo o vinho da Babilônia, né? Crendo no pecado original, que Jesus nasceu com a natureza impecaminosa, que Jesus, que nós nascemos com um pecado original, nós somos culpados diante de Deus, e Jesus então nasceu
de Maria, mas ele foi, a Maria foi uma barriga de aluguel, eles pregaram isso na igreja, né? Maria foi uma barriga de aluguel, na verdade. Jesus não tinha o gênio humano, ele foi totalmente gerado pelo Espírito Santo, né? Então não tinha uma natureza humana, né? A natureza humana dele foi feita pura, igual foi feita de Adão. e Jesus então foi inseminado ali, uma inseminação ali. Maria, ele não participou então da natureza humana de Maria, não, ele não tinha genética de Maria, não. Ela só foi uma barriga de aluguel na cabecinha deles. Então, eles foram falando sobre esse assunto aí, foram pegando nosso pé, pondo a gente como maluco, e que nós pregávamos heresias e tudo, e coisas absurdas. Eles pegaram então a questão da justificação pela fé, e a gente questionou. O meu marido então fez um culto, no qual ele falou, questionou a igreja, falou: "Nossa, será que nós não estamos bebendo vinho da Babilônia, crendo nessa doutrina do pecado original, que, né?" E a gente, aqui a Ellen White é bem clara: se a gente tivesse aceitado a mensagem de justificação pela fé, ele tinha voltado em 2 anos, por que ele não voltou ainda? Onde está o poder? Uma igreja com 92 anos, quase 99 anos já, hoje 99, mas na época estava com 97, por aí, ainda tem ainda não deve ter 2 anos que nós saímos da igreja. Cadê esse poder? Então meu marido questionou no culto: cadê o poder do 4º anjo? Lá o Apocalipse 18 fala, e viu um outro anjo que tinha grande poder. Cadê o poder? Cadê o poder da Igreja da Reforma? Ela não conseguiu chegar nem na metade dos países do mundo. A Igreja Adventista está em 207 países, a Reforma está em 92. E nisso, nesse 92, é uma cidade aqui, outra ali, ou é lá, que é só na capital, às vezes, que eles têm um movimento. E aí a gente questionou o poder para quê? O povo ficou indignado, muito, muito indignado. Tanto é que na mesma semana o pastor veio, eu não me lembro se foi na mesma semana, mas eu sei que meu marido tinha uma outra pregação marcada. E aí, bem na semana que ele antecedia a pregação dele na igreja, ia ser no sábado, ele veio na minha casa e dá a notícia de que meu marido estava proibido de pregar, ele não ia pregar mais, né? E aí meu marido questionou: mas por que eu não vou pregar mais? Não, você não vai poder pregar porque você está crendo em coisa errada, então você não vai poder pregar mais. Aí ele questionou: mas aí eu fiz uma pergunta: onde é que está o poder? E eles discutiram, meu marido ficou bem nervoso, e eu fiquei mais tranquila. Eu estava até tranquila, porque eu não estava muito, não, eu já esperava esse tipo de coisa, porque eu já estava acostumada a ser proibida de pregar na igreja. Então a reforma, ela fala para você: não, a gente prega mensagem de vestuário, né? A igreja adventista é apostatada no vestuário, e nós pregamos então sobre o vestuário. Então você vem pra cá, que aqui você vai viver uma vida correta e tudo, e você vai ter liberdade de falar. Mentira, você não tem liberdade, tá? Eu fui 2 vezes, eles me proibiram de pregar, tiraram meu nome da escala, 2 vezes, e as 2 vezes foi porque eu falei sobre o vestuário na igreja. Não podia falar sobre vestuário na igreja. Onde se viu falar no vestuário na igreja? Então eu